Olá, queridos irmãos. Mais uma vez estou aqui para realizar um estudo bíblico. Graças a Deus pelos esses estudos bíblicos que têm ajudado ao nosso crescimento espiritual. E hoje eu quero continuar na Epístola de Pedro, quando ele vai falar em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 7 a 11. Mas antes de ler o texto bíblico, eu quero lhe fazer algumas perguntas. Qual é o dom que Deus lhe deu? Você tem certeza, você conhece, você sabe qual o dom que Deus lhe deu? Ou os dons que Deus lhe deu. Você usa este dom no serviço do Senhor? Você já desenvolveu este dom? Bem, nós queremos agora ler aqui os versículos de 7 a 10 de 1 Pedro, que diz assim: O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O apóstolo Pedro, ele vai orientar aos cristãos, vai orientar as igrejas daquela época que precisamos logo de início ser criteriosos e precisamos ser sóbrios. E inclusive os cristãos daquele tempo, eles já esperavam a volta de Jesus. Então, o apóstolo Pedro diz: tenham calma, sejam criteriosos e sóbrios. É como se ele estivesse dizendo assim: mantenham a cabeça no lugar. Mantenham a cabeça no lugar. Quem sabe alguns não queriam trabalhar, ou quem sabe alguns estavam agitados demais, também esperando a volta de Jesus Cristo. E ele diz: mantenham a cabeça no lugar. E o Wisby, o comentarista, ele fala assim: cuidado para não sair dos eixos, porque alguns cristãos terminam saindo dos eixos, terminam deixando a fé evangélica. Por quê? Porque ele se desviou da sã doutrina. Por quê? Porque, às vezes, através de uma ênfase na Bíblia, às vezes nem bíblica é a ênfase em si, ou uma interpretação errada da doutrina, das profecias, ou até mesmo a orientação dos falsos mestres. Por isso que o apóstolo Pedro, ele convoca a Igreja de Jesus Cristo para ser criteriosa, ser sóbria, mas também que deveria estar orando e vigiando. Sejamos assim, calmos e serenos. Nem sempre o apóstolo Pedro foi, nem sempre eu sou, mas precisamos ter esse alvo, ser calmos e serenos. O comentarista bíblico afirma assim: uma atitude de expectativa para com a volta de Cristo requer uma mente séria e equilibrada, uma vida de oração, alerta e vigilante. O apóstolo Pedro, ele continua, quando ele fala aqui, quando eu falei para vocês: pois tenham muito amor uns para com os outros. O irmão Dionísio, na terça-feira, já mencionou isso, o valor do amor, a importância do amor uns para com os outros. E o apóstolo Paulo, na sua carta, em 1 Coríntios 13, versículo 13, ele diz assim: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Realmente precisamos amar e amar muito mais. E o apóstolo Pedro, ele fala assim, que o amor cobre a multidão de pecados. Já o ódio traz malícia,
A malícia traz fofoca, inveja, maledicência e traz o pecado. O apóstolo Pedro afirma também aqui, quando eu li para vocês, sejam hospitaleiros, sem murmuração, e cada um sirvam uns aos outros. Eu aprendi a ser hospitaleira com meus pais. Eles sempre recebiam seminaristas e cessistas no dia de domingo para almoçar. E como era bom compartilhar da mesma fé, compartilhar aquele momento de almoço com os irmãos. Mas eu desenvolvi este dom muito mais lá no Maranhão, quando meu esposo, ele era coordenador da Convenção Batista Maranhense, passou 8 anos e nós recebíamos em nossa casa pastores de todo o Brasil, como também missionários da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais. Que privilégio! Olha, não era só para mim e Apolônio, era um privilégio também para os nossos filhos conversar com os pastores, missionários, ouvir o testemunho de vida de cada um. Naquele tempo, o apóstolo Pedro, ele chama a atenção porque havia dificuldades, porque os missionários, pastores que viajavam, não tinham como se hospedar, não tinham uma hospedagem, alguma coisa que pudesse realmente ser suficiente ali para ajudá-los na viagem. Por isso que ele convoca o povo de Deus a ser hospitaleiros. Agora, o apóstolo Pedro, ele vai falar aqui dos dons. Mas antes de ler, eu pergunto a você: você sabe o dom que Deus lhe deu? Você tem certeza? Ou os dons que Deus lhe deu? Se você não sabe, não tem certeza, peça a Deus neste momento. Eu já conversei com a esposa de pastor que ela não tinha noção, ela não tinha como perceber qual era o dom que ela tinha. A baixa estima dela favorecia isso. Mas eu quero ler os versículos 10 e 11, que diz assim: sirvam uns aos outros com o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Sim, nós temos muitos dons, né? Eu tenho um dom que eu gosto muito de ensinar, não é? Também o dom de administrar, ele fala aqui, o apóstolo Pedro, como também se você serve, se você canta, faça tudo para a glória de Deus. Se você ouve as pessoas, que ouvir também é um dom, ouvir as pessoas, que seja tudo para a glória de Deus. Eu quero ler agora o comentarista aqui, Max Lucado, bem conhecido de todos, na sua Bíblia de Estudo Devocional, ele fala o seguinte: você quer saber o que Deus deseja para a sua vida? Então responda esta pergunta. O que sensibiliza o seu coração? O que mexe com o seu coração? Aí ele diz assim: órfãos abandonados, nações intocadas, o centro da cidade, os limites exteriores. Preste atenção ao fogo interior. Você tem paixão para cantar? Cante. Tem vontade de ensinar? Ensine. Sente compaixão pelos doentes? Cuide deles. Sofre pelos perdidos? Evangelize-os. Qual é o fogo que lhe consome, que o consome? Descobrir a chama é descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Que texto bonito, não é? Nós precisamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, precisamos servi-lo sempre. Utilizar, às vezes a gente conhece, não, eu tenho um tal dom, a gente conhece sim, sabe, mas precisamos utilizar no serviço do Senhor, na casa do Senhor. Finalmente, voltando ao texto bíblico, Pedro vai dizer: para que em todas as coisas
Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo e quero e a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Em todas as coisas, Deus seja glorificado. Sim, eu quero que Deus seja glorificado. Eu não quero que eu seja glorificada ou que você seja glorificado. Sim, precisamos que Deus seja glorificado em nossas vidas, na nossa igreja. A Bíblia de Escola Bíblica fala o seguinte: o alvo de nosso servir é a glória de Deus. A força vem de Deus. O dom é dado por Ele. Em nós não há mérito. Não há mérito, pois a Ele pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Muitas vezes a gente quer ser orgulhoso do que está realizando, do que está fazendo, mas não é mérito nosso. Tudo é dado por Deus. Devemos usar um dom espiritual para a glória de Deus, para a edificação da igreja de Jesus Cristo. E eu quero assim, irmãos, dizer para vocês que esta meditação foi importante para mim. Eu me lembro também, na minha adolescência, quando eu tinha medo de falar em público. Eu tremia, eu não conseguia, as palavras não saíam, mas Deus me chamou para este fim. E eu pude desenvolver este dom através de treinamento, através de oportunidades diversas que Ele me deu. Eu agradeço a Deus por hoje ser usada, levando a mensagem de Jesus Cristo a tantos. Finalmente, irmãos, eu quero concluir com este pensamento aqui. Somente Deus sabe o tempo que nos resta nesta vida. Somente Deus. Somente Deus sabe o dia da volta de Jesus Cristo. Mas não devemos desperdiçar esse tempo, mas o investir ao fazer a vontade de Deus. Não devemos desperdiçar esse tempo. Devemos investir com nossos dons e nossos talentos no serviço do Senhor, realizando a vontade de Deus em nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de realizar estudo. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos, pelos comentaristas bíblicos, Senhor, pelas pesquisas realizadas por nós. Te agradecemos, Senhor, pelo crescimento espiritual da nossa igreja. Sê conosco, Senhor, em todos os momentos. Nos abençoa, Senhor, que o seu nome seja sempre glorificado e não o nosso. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.